Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia! E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de oração, de reflexão e de estudo, não é? E profetizando todos os dias sem cessar que toda a nossa casa, toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Ainda que o diabo não queira, mas o Senhor Jesus quer. Essa é a vontade do Senhor e nós vamos conseguir em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que diz lá em Tiago 5,16. E o nosso estudo de hoje, eu não falei que eu ia dizer aqui o que significa cada peça da roupa do sacerdote, então hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? O que cada roupa daquela parte do sacerdote santificava no povo, entendeu? Então hoje nós vamos estudar do versículo 4 ao 9, do versículo 4 ao 9 do capítulo 29, em nome do Senhor Jesus. Então enquanto eu me posiciono aqui para esse estudo, se inscreva nesse canal, fazendo parte dessa grande corrente de oração e nos ajude a compartilhar essa mensagem, dando seu like em nome do Senhor Jesus e ativando o sininho. Amém? E coloque também o seu pedido aí de oração nos comentários, para que tanto eu como as intercessoras possamos ver e colocar no nosso caderno de oração, para que você receba oração, você e sua família, diariamente. Hoje pela manhã eu já orava, colocava o meu nome ali, apresentava para o Senhor, pedido por pedido, em nome do Senhor Jesus. Então o versículo 4 diz assim, começa assim: traga Arão e seus filhos, e os filhos dele, para a entrada da tenda da minha presença, que é o tabernáculo, e mande que eles se lavem. Depois vistarão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nele a placa sagrada em que estão gravadas as palavras separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnica neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Então você sabia que havia 3 classes de vestimentas dos sacerdotes? Essas vestimentas são chamadas de Bigdê Keruná. E o sacerdote comum, ou seja, o Kohen, que eram os filhos de Arão, eles vestiam uma túnica, que era uma túnica branca, as calças, a mitra, que era o turbante na cabeça, e o cinto também branco. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, que era Arão, que era chamado de Kohen Gadol, além dessas 4 peças, ele ainda vestia o manto do éfode, o peitoral e a lâmina, que era a placa de ouro, onde era escrito santidade ao Senhor ou separado para o Senhor. Mas no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o sumo sacerdote, mais para frente eu vou falar com mais propriedade sobre esse dia do perdão, tá? O sumo sacerdote vestia apenas 4 roupas brancas de linho, que era a túnica, a calça, o cinto e deixa eu ver, pegar a anotação assim, e o turbante, tá bom? Mas entenda que essas vestimentas dos sacerdotes faziam também perdoar os pecados do povo. E é sobre isso que eu vou falar para você agora, sobre cada um desses pecados. O peitoral, ele perdoava todo o pecado de injustiça. Então, quando o povo olhava ali para o peitoral do sacerdote, eles pediam automaticamente perdão: Senhor, perdoa os meus pecados de injustiça.
Minha irmã, meu irmão, quantas vezes nós somos injustos com as pessoas? Quantas vezes, às vezes as pessoas são injustas conosco mesmo. São sim. E nós temos que pedir ao Senhor todos os dias que nos livre de todo tipo de injustiça, todo tipo de injustiça. Tem pessoas aí que estão sendo mortas por causa de injustiças. Às vezes são confundidas, balas que são perdidas. Nós temos que pedir ao Senhor livramento. Pessoas que às vezes perdem causa na justiça, vão para a justiça para ganhar suas causas, mas perdem. É uma injustiça que é feita com a pessoa. Mas quantos de nós também estamos pecando, fazendo injustiça com os nossos semelhantes? Todos os dias eu oro, eu estou procurando chegar num nível que eu falo assim, Senhor, se eu estou sendo injusta com tal pessoa, trate comigo. Mas se tal pessoa está sendo injusta comigo, Senhor, trate com ele. Tenha misericórdia de mim, Pai. Porque chega de injustiça na minha vida. Eu não aceito, Pai. Eu não aceito. Mas para isso a gente tem que colocar no nível que a gente tem que falar, Senhor, eu não quero cometer injustiça com ninguém. Então, quando eles olhavam para o peitoral ali do sacerdote, eles pediam perdão por todo pecado de injustiça que eles tinham cometido. Porque ali no peitoral do sacerdote estava o nome, aquelas pedrinhas com o nome das 12 tribos de Israel. Eles estavam sendo representados ali. Ali, então, na verdade, estava o nome deles também. Porque cada um deles ali pertencia a uma tribo. Entendeu? Já o éfode, eles pediam perdão pelo pecado. Perdoava os pecados de idolatria. Porque às vezes, minha irmã, você fala assim, não, eu não sou idólatra não. Quando eu aceitei Jesus, é Jesus mesmo, é só Jesus na minha vida, sim. Mas às vezes você tem idolatria com o filho. Quantas mães aí que têm idolatria com o filho? Às vezes o casamento delas está uma desgraça, a palavra certa é esta. Por quê? Porque elas têm uma idolatria com os filhos. Não deixa o marido corrigir o filho, nunca deixou. O pai é o sacerdote do lar, mas elas nunca deixaram o marido corrigir o filho. Não é eu que corrijo. Aqui sou eu que resolvo. Sou eu que dou as ordens. É eu que faço. Porque ela tem idolatria com os filhos. Com o filho, às vezes é com o filho, às vezes é com a filha. Quantos casamentos aí estão perecendo? Porque a mulher ela é uma com o marido é um com a esposa. Mas às vezes o marido quer ser um com os filhos e a esposa quer ser um com os filhos, com o filhinho da mamãe, com o filhinho da mamãe, com a filhinha da mamãe, e não quer ser uma com o marido. É idolatria, isso é idolatria. E quantos filhos também que têm idolatria com os pais, sendo que eles têm que honrar os pais. Então temos que pedir perdão. E aí quando eles olhavam ali para o éfode, eles falavam, Senhor, nos perdoa por todo pecado de idolatria. Porque tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, como sendo o nosso Senhor, tudo aquilo que nós servimos mais do que ao próprio Senhor é idolatria, é nosso ídolo. Se tornou o nosso ídolo. Às vezes nós criticamos muito os nossos irmãos que são de outras religiões, que têm outro tipo de fé, do qual os olhos deles ainda não se abriram, mas nós somos mais idólatras do que eles, minha irmã e meu irmão. É terrível falar dessas coisas. Eu já fui crente idólatra. Eu já tive uma idolatria tão grande com a minha família, que o Senhor teve que me fazer sofrer para que eu entendesse isso. O Senhor ia fazer alguma coisa e falar, não, Senhor, não, Senhor, não pode. Não, Senhor, que isso? Mamãe? Não, Senhor, que isso? Mamãe não é essa pessoa, não. Não. Nem as verdades que o Espírito Santo estava tentando me mostrar, eu não acreditava. Era como se eu estivesse chamando Deus de mentiroso. Então, para que o Senhor me acrescentou dons? Para depois eu chamar o Senhor de mentiroso? Eu não queria acreditar naquilo que o Senhor estava me mostrando. Isso era idolatria. Então, quando eles olhavam para o éfode, e se você, meu irmão, que está me pegando essa mensagem agora não sabe o que era o éfode, volta lá, pega o estudo de Êxodo, principalmente o capítulo do 26 em diante, que você vai saber tudo o que é o éfode. Eles falavam, Senhor, nos perdoa pelo pecado de idolatria. O Senhor tem que ser o primeiro, o único na nossa vida. Mas quando eles olhavam para o manto do éfode,
em cujas extremidades havia 72 campainhas e romãs, né? Eu já falei aqui dessas campainhas, desses sininhos, né? E dessas romãs. Eles pediam perdão pelo pecado de maledicência. Maledicência é o pecado de falar mal um dos outros. Irmã, infelizmente, nós falamos sim. Às vezes nós vamos desabafar é o desabafo. Porque todo dia tem pessoas nos magoando, tem pessoas nos chateando, e às vezes nós falamos para mais, até para mais. O certo é nós não falarmos nada, falarmos só com o Senhor. Mas nós acabamos falando, nós somos normais, e pessoas normais falam sim. Às vezes tem pessoas que querem ser ultra santas, então elas falam o que elas não falam. Não, eu prefiro falar aqui de pessoas normais, tá? Minha irmã e meu irmão. Eu admito que eu sou uma pessoa normal, eu falo sim. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você fala também. Mas se você vai falar, procure falar só o que é certo, o que é correto. Mas tem pessoas que acrescentam e diminui o outro o tempo todo, para que ele se sinta melhor perante o outro. E isso é pecado. Isso é pecado. É claro que nós precisamos de amigos para desabafar. Sim, eu tenho minhas amigas. E eu tenho aquela que eu desabafo. Tenho. Porque senão nós ficamos loucos. As pessoas que não têm com quem desabafar, uma pessoa para ela poder chorar as mágoas, as tristezas dela com quem ela tem que dividir, ela fica louca. Ela precisa de uma pessoa assim para ela dividir. Todo homem precisa de um amigo para dividir as coisas. O homem não pode sair procurando mulher para dividir as coisas. Se ele tem que dividir, ele tem que dividir com a mulher dele. Entendeu? Mas nós mulheres precisamos de outras para a gente dividir. Uma amiga de confiança para a gente dividir. Nós temos. E aí ali nós podemos falar o que nós achamos e não pejorar a pessoa. Não pejorar. Porque quando nós desabafamos, nós ficamos mais leves. E falar com Jesus também. Porque às vezes não só falar com Jesus não é só o suficiente. Infelizmente não é. Deveria, mas não é. Mas também nós temos que pedir perdão toda hora. Falar, Senhor, me perdoa se eu exagerei, se eu fui maledicente. Então quando eles olhavam ali para essas campainhas do sacerdote, para os sininhos ali, para aquelas romãs, porque naquelas romãs ali o sacerdote estava representando todo o povo de Israel, toda a classe, dos mais altos aos menores, dos mais ricos aos mais pobrinhos, os mais pobres. Eles falavam, Senhor, me perdoa por todo pecado de maledicência. Eu falei mal demais do meu irmão, eu exagerei. Miriam foi falar de Moisés e falou demais e ficou leprosa. Talvez ali, se ela tivesse olhado ali para a roupa de Arão, ela poderia ter pedido perdão, mas não. Ela chamou, foi Arão para vir falar mal também, e Arão ficou calado. Mas ele participou daquilo ali, mas ele ficou calado. Ainda bem que ele ficou calado, senão ele também teria, como sacerdote, levado lepra. E deixaria com certeza de ser sacerdote. Já aquelas túnicas brancas, elas representavam, pedia perdão, elas faziam perdoar os pecados de violência, Violência, minha irmã. Violência. Nós temos que pedir muito perdão ao Senhor. O mundo está ficando cada vez mais violento. Você liga um jornal hoje, é violência por todo lado. Parece que a violência só está aumentando. Mas a violência tem que sair de nós primeiro, de dentro de nós. Às vezes nós nos preocupamos muito com a violência que está ao redor, mas não nos preocupamos com a violência que está dentro de nós. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com a gente já dá uma resposta atravessada. E aí a pessoa já fica cheia de ira. E aí aquela ira se transforma em violência. Porque a resposta branda desvia o que? O furor, diz a palavra de Deus. Então se uma pessoa violenta, ela te dá uma má resposta. Se você for uma pessoa violenta, aquilo ali vira uma violência. Se você for uma pessoa irada também, aquilo vira violência. Mas se você for uma pessoa que tem a mansidão de Deus, o que acontece? Aquilo ali morre ali.
Quantas pessoas, às vezes, iradas, já me deram má respostas terríveis, e eu carreguei aquilo comigo, guardei comigo, dividi aquilo com Jesus. Falei, Jesus, que absurdo aquilo. Mas imagine se eu fosse irada, aquilo tinha se transformado em violência. Em violência. E é isso que está acontecendo em muitas famílias. O marido fala uma coisa, a esposa rebate. Quando ela não rebate com a palavra, ela rebate com a situação, com reações. E são reações de violência. São reações de violência. Então tem que pedir perdão, falar, Senhor, perdoa. Tira de mim toda violência. Tira de mim toda violência. E às vezes acha que Deus não está vendo, porque está calada, acha que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. É tudo. É tudo. Às vezes o patrão chama uma atenção, o funcionário acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Ele vai lá e estraga uma peça da empresa, atende um cliente mal e acha que Deus não está vendo. Tudo é violência, então tem que pedir a Deus para tirar essa violência de nós, essa violência de dentro de nós, para que essa violência saia de perto de nós. E quando eles olhavam para aquelas túnicas brancas, que na verdade eram só picadas também de sangue, ali, o sangue do sacrifício, eles pediam perdão. Nos perdoa, Deus, por todo pecado de violência, de violência. E aí vinha o turbante em cima da cabeça deles. E aí você sabe muito bem que o turbante representa submissão a Deus. Então, quando eles olhavam para o turbante, hoje dizem que os rabinos usam, né, e o povo judeu usa o kippá para ensinar para eles que eles devem submissão a Deus. Então, quando eles olhavam para o turbante, eles entendiam que eles não podem ter orgulho de nada. É por isso que o judeu, ele não fala, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma roupa, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos. Não, existe para mim uma casa, existe para mim um carro. No vocabulário deles não tem a palavra tenho, e sim existe. E se você não sabe, o kippá é aquele chapeuzinho que eles usam na cabeça. É aquele chapeuzinho. Então aquele chapeuzinho que é o kippá representa a submissão a Deus. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo foi dado pela graça de Deus. Quando eu estiver falando aqui sobre inveja, eu estava dividindo até com a minha irmã, que eu preparo as lições bem adiantado, porque eu gosto de trabalhar com antecedência. Quando eu estiver falando aqui sobre inveja, sobre mal olhado, vocês vão ver como é séria essa questão de soberba, de arrogância. Como isso é sério. Como isso é sério. E eu fico tão feliz que estão coisas que o Espírito Santo coloca em mim, que eu vou estudando pela palavra, e quando eu vou lá para o estudo da Torá, quando eu vou lá para o ensino com os rabinos, com a Torá, eu falo, meu Deus, que maravilha, Senhor, o Senhor já me ensinou bem na frente, que maravilha, e faço as anotações e falo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu fico tão cheio de alegria com o Senhor, alegria, porque orgulho não. Apóstolo Paulo fala, nos ensina, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós não podemos nos gloriar em nada, porque tudo é pela graça do Senhor. Nada é nosso, tudo é dele, tudo é para ele, para a glória dele, para o louvor dele. E quando eles olhavam para o turbante, eles lembravam que eles só estavam vivos por causa do Senhor, que eles deviam submissão ao Senhor. Entendeu? Os cintos, eles perdoavam os pecados de pensamentos maus. Minha irmã e meu irmão, nós não estamos isentos de terem pensamentos maus. Às vezes nós matamos as pessoas só com pensamento, fuzilamos as pessoas só com pensamento. Ou será que é só eu? Será que é só eu? Eu acho que é só eu, não é? Nós temos pensamentos maus o tempo todo. O que nós não podemos é deixar esses pensamentos criar raiz, se tornar forma. E temos que pedir perdão na hora que eles passam pela nossa cabeça e falar, Senhor, me
perdoa até por pensar nisso, Pai. Tem de misericórdia. Nós temos pensamentos maus, desejos maus. Fala, Senhor, nos perdoa. Esses desejos são contra a minha vida. Esses desejos são só para me afastar de Ti. Me perdoa, Senhor. Então, quando eles olhavam para o cinto, ó, lombo cingido, cinto, nós temos que pedir perdão. Cinto representa o que também? Couro de Deus, entendeu? Tratamento de Deus. Então nós temos que pedir perdão do Senhor, perdão, misericórdia por nós, em nome do Senhor Jesus. Já a lâmina, que era aquela placa na cabeça que dizia separado para o Senhor, aquela placa de ouro na cabeça, ela perdoava todos os pecados de impertinência, ou seja, de inconveniência, por todas as vezes que nós desprezamos tudo aquilo que é do Senhor, todas as vezes que nós deixamos de considerar o que é sagrado, todas as vezes que nós tornamos, a palavra de Deus fala, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. E muitas vezes nós tratamos o Senhor como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Nós temos que ter reverência com as coisas de Deus, com o Senhor. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. Temos que ter reverência. O que é do Senhor é do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós temos que ter reverência. Reverência. Não é tratar de qualquer jeito, não. As coisas do Senhor não podem ser tratadas de qualquer jeito. Então todas as vezes que eles faziam as coisas de qualquer jeito, eles pediam ao Senhor perdão. Senhor, me perdoa. Eles olhavam ali para aquela coisa, eu estou separado para o Senhor. Eu não sou qualquer um, não. Eu sou alguém que carrega o Espírito de Deus. O fôlego de Deus está em mim. O Senhor soprou em minhas narinas, assim como o Senhor soprou as narinas de Adão. Eu não sou qualquer um, eu tenho que amar a vida, valorizar a vida. Eu fui separado para te servir. Eu não posso viver a minha vida de qualquer jeito. Então era isso que aquela lâmina ali perdoava e lembrava para eles o tempo todo. Agora, por último, é as calças, tá? Os calções. Eles perdoavam os pecados sexuais. Pecados sexuais. Eles sabiam ali que o sacerdote, porque o linho, você sabe que o linho acaba sendo meio transparente, eles sabiam ali que os sacerdotes estavam usando calções. Então os calções, eles perdoavam os pecados sexuais, os pecados de impureza. Então todos aqueles que sabiam ali que os sacerdotes estavam vestidos de calções, eles falavam: Senhor, perdoa os meus pecados de impureza, todo pecado sexual que eu cometi. Porque os pecados sexuais que eram expostos, eles eram julgados, uns eram até mortos. Mas e aqueles que eles não eram mortos? Aqueles como a masturbação, que muitos não sabem, mas que é um pecado oculto. Eles pediam perdão: Senhor, me perdoa. Os pensamentos impuros, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Você vai ver mais pra frente, quando nós formos estudar Levítico, até a relação com a mulher tinha que ser santa. E tudo tem explicação, porque o Senhor não manda nada. Nada que o Senhor exige é para castigar o homem nem a mulher. É tudo para o nosso bem. Então quando Deus proíbe, é para o nosso bem. Então eles pediam perdão ao Senhor. Eles pediam perdão. E sabe por que o sacerdote ficava descalço? Porque onde o sacerdote pisava, tudo ali no tabernáculo era santo, santo. Então ele tinha que estar descalço, porque não podia haver separação entre ele e aquele local. Já falei isso aqui, mas vou repetir. Se ele calçasse um sapato, ele estaria fazendo separação entre aquele solo e ele. Então ele não podia haver separação. Ele tinha que sugar toda a santificação daquele lugar para ele. Ele tinha que trazer
Tinha que haver conexão. Por isso que Deus falou com Moisés: tire a sandália dos pés. Você está num local santo, ou seja, você precisa fluir desse lugar, sugado por esse lugar, absorver desse lugar. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Estudo maravilhoso, né, minha irmã? Achei lindo, maravilhoso. Fiquei tão feliz no Senhor com esse estudo. Tão feliz. Mas qual que é a reflexão para nós hoje? Vejo que na consagração de Arão e de seus filhos, né, que era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eles se lavaram. A ordem veio para eles se lavarem. Mas foi Moisés que vestiu neles as roupas santas e depois colocou azeite na cabeça de Arão. E veja que Moisés, ele representava o próprio Deus. Então a ordem para se lavar, ou seja, para se purificar, veio de Deus. Mas quando obedecemos, aí vem sobre nós as novas vestes e a unção para servir, que é o que podemos chamar de consagração. Então pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus são ungidas pelo Espírito Santo, e aí elas se tornam separadas para servir ao Senhor, separadas para serem santas, porque é isso que representa a consagração. É isso que representa uma consagração pastoral. A pessoa ele se tornou pastor da igreja, né, irmã? Agora ele é líder lá na igreja, agora ele é pastor, né? Não, ele foi consagrado pelo Senhor, separado para servir. E essa consagração, ela é muito séria, minha irmã. Quantas pessoas aí que estão deixando de ser pastor? Ele um dia recebeu uma consagração pastoral, e aí de repente eles deixam de ser pastor, largam o ministério, largam tudo, para ir para outro lugar, às vezes até para um outro país, para ganhar dinheiro. Meu irmão, isso me dá uma tristeza. Banalizou, desprezou, cometeu o pecado de impertinência, desprezou as coisas do Senhor, a consagração que tinha recebido para servir, por causa de dinheiro. Quantas mulheres que às vezes receberam a consagração pastoral e de repente largam os seus ministérios, porque a igreja fechou, tinha tudo, era líder numa igreja, fecha aquela igreja, e aí não consegue ir para outra, não consegue liderar, não consegue abrir outro ministério, fechou aquilo ali, e aí muda totalmente a postura delas como pastoras, muda e deixa de pastorear vidas, deixa para fazer outras coisas, se tornarem comerciantes. Por quê? Irmã, eu tenho que ter o meu sustento. Mas por que então não teve lá atrás? E a consagração? O Senhor uma vez me disse, eu orando por uma pastora, minha irmã, muitas vezes o Senhor me usa muito para orar, sempre me usou para orar por pastores. Depois que eu parei com isso, porque eu vi que eu fui ficando orando assim, pessoalmente, tá? Porque uma coisa é você orar dentro do ministério de oração, e outra é você orar mesmo, ser chamado, basta falar, ora aqui por mim, sabe? E uma vez o Senhor me falou como uma pastora, eu não tinha nem esse conhecimento que hoje o Senhor me deu da Torá. O Senhor me deu para falar uma vez consagrado para sempre. O que está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com a sua consagração? A sua consagração. Irmã, eu nunca permiti, meu irmão, minha irmã, que me consagrasse. Porque o quanto eu sei que isso é sério. Eu fico com a unção do Espírito Santo. Porque todos nós temos Jesus, temos a unção do Espírito Santo. Aleluia. Porque essa consagração que é feita por outros consagrados, isso é muito sério.
muito sério. Mas tem muitos por aí desprezando. E a consagração é algo muito importante. Então não despreze a consagração de ninguém, ainda que ele não tenha hoje mais a estrutura de uma igreja, mesmo que ele não esteja mais dentro de uma estrutura de igreja. Mas se ele realmente foi consagrado por outros que eram consagrados, não despreze, minha irmã e meu irmão. Ah, pastor de onde? De onde que ele veio? Ah, foi consagrado por qual igreja? Não despreze, minha irmã e meu irmão. Não despreze, porque Deus não desprezou. E Deus vai cobrar dele se ele está desprezando a consagração que foi feita sobre a vida dele. E Deus vai cobrar dela se ela está desprezando a consagração que foi feita sobre a vida dela. Mas você não pode desprezar. Se ele é pastor, não despreze. Não despreze. Houve uma época que eu estava muito doente, mas muito doente mesmo. E eu estava com problemas sérios na minha vida, sérios. No quesito de santificação, eu dava nota 0. Eu podia dizer para você que eu estava nota 0. E o Senhor trouxe dentro da minha casa um pastor totalmente fora da estrutura chamada igreja. Totalmente fora. Mas ele tem a consagração pastoral. A consagração que o Senhor não tirou dele, porque o Senhor não tira. Aquilo que o Senhor dá, o Senhor não tira. E foi esse pastor que ele foi usado por Deus. E eu contando para ele o meu dilema, o meu drama. E o Senhor usou ele para falar comigo e me levantar. E ele ainda falou do meu ministério profético. E falou comigo assim: você vai descobrir, é só você descobrir onde foi que você caiu. E você vai descobrir. E aí, a partir daquele momento assim, eu comecei a buscar de Deus. Comecei a falar: Senhor, mas onde foi que eu errei? Senhor, me mostra. E aí, porque o profeta, ele é enganado pela própria profecia. Ele é enganado pela própria profecia. E eu percebi que eu me enganei no tom de voz de algo que Deus falou comigo. Porque eu estava pedindo muito a Deus uma coisa que Deus não queria me dar. Mas eu batia pé com Deus, porque eu estava tão revoltada com as pessoas que me cercavam, que eu pedia muito ao Senhor. E Deus sabe que eu sou fervorosa na oração. Quando eu falo eu estou orando, eu estou orando. Eu não sou esse tipo de pessoa que fala: vou orar por você, irmã, vou orar por você, irmão, e não ora nada, não. Eu oro sim. E aí eu fui confundida na voz de Deus. A voz que Deus falava comigo era uma voz de ira, mas eu achei que era uma voz mansa. E aí, por causa daquela voz que eu achei que era mansa, eu tomei atitudes terríveis contra os meus líderes. Porque eu achei que eu estava certa e todo mundo estava errado. E eu criei uma confusão para minha vida, que eu só fui consertar quando eu me vi doente, totalmente doente. Entendeu? Então não despreze a consagração de ninguém. Até hoje eu lembro desse pastor e eu abençoo a vida dele. E eu chamo de pastor. Tem pessoas que falam comigo: nem pastor nada. Eu falo assim: é sim, que Deus o abençoe e que Deus o proteja, que Deus possa reconstruir o ministério dele novamente, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Mas antes eu gostaria de falar com você uma coisa. Hoje, daqui a pouco nós vamos entrar para o nosso Shabat, tá? E no domingo, se o Senhor permitir, nós retornaremos em nome do Senhor Jesus. Mas no domingo nós vamos retornar apenas com a oração. No domingo não vai ter estudo. O estudo vai ser agora só de segunda a sexta. Amém? Vamos começar agora, nós estamos caminhando para o final do ano. Então vai ser um período de tranquilidade no domingo também, porque
breve, domingo, meu aniversário esse ano vai cair em pleno domingo, entendeu? Então no domingo vai ser só uma oração. E assim eu vou colocar essa oração no domingo às 20 horas. Ok? E se você gostar desse horário, às 20 horas, sempre a oração, você fale comigo, clica aí e fala assim: ah, irmão, eu prefiro que seja às 20 horas, que aí eu passo a colocar todos os dias às 20 horas. Ok? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu te louvo, Pai querido, juntamente, Pai, com todos esses nomes que estão aqui nesse caderno, com todas as minhas irmãs que têm me seguido ali pelo YouTube, Pai, pelo Instagram, pelo Facebook, Pai, pelo WhatsApp. Te louvo, Pai, com todas essas vidas, Pai, com todas as minhas irmãs que são intercessoras desse ministério. Pai, muito obrigada, Senhor, pelos milagres do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. E todos os dias eu tenho falado com o Senhor, Pai, se essa obra é tua, ela vai prosperar, Pai, para glorificar teu santo nome. Se não é tua, Pai, o Senhor vai fazer parar, porque tudo tem que ser feito para o teu louvor, para a tua glória e para abençoar vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és o Deus da cura, Pai. Tu és o Deus da libertação. Tu és o Deus da salvação, Jesus. Então que o Senhor venha salvar todas essas vidas, Pai, que estão com o nome aqui. Que o Senhor venha libertar, Pai. Principalmente esse irmão que ontem chegou em casa carregado pela bebida, Pai. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, eu sei que a minha tristeza não é maior do que a tristeza daquela irmã, Pai, que mandou para mim a mensagem, Pai querido. Mas, Senhor, o Senhor sabe a tristeza que eu senti por aquela família que está sofrendo, Pai, com esse filho embriagado, Pai, com esse filho dependente dessas drogas, Pai, porque bebida é droga também, Pai. Então tem de misericórdia. O Senhor sabe como eu tenho pedido ao Senhor a libertação desses filhos, desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Não aceitamos, Pai. Como igreja eu declaro que nós não aceitamos, Pai, pessoas na nossa família, Pai, aprisionadas, Pai, pelas drogas, pelos vícios, pelos fumos, aprisionadas em pornografias, Pai. Não aceitamos. Liberta, Senhor, liberta, salva, cura a nossa família, Pai. Tem de misericórdia, cura os nossos jovens, nossos adolescentes. Cura, Senhor, esse irmão dessa minha irmã. Cura, Pai, liberta. Liberta esses maridos dessas minhas irmãs. Liberta, que elas tenham casamentos santos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós não precisamos mais olhar para as roupas dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes, porque nós temos o próprio Jesus. Nós temos a Tua palavra, Pai. Nós podemos olhar para toda a Tua palavra e pedir ao Senhor que nos santifique, que nos perdoe, que nos lave, Pai. Que purifique todos os nossos pecados, Pai. Pecados que estão à mostra e pecados que são ocultos. Pecados de todos os nossos familiares presentes e dos nossos antepassados. Perdoa, Senhor. Hoje eu já dizia para o Senhor, Pai. Trate, Senhor, comigo se for preciso, mas não trate com os meus sobrinhos, Pai. Eu não tive filhos, mas os meus sobrinhos são preciosos para mim. Escolha todos eles, Pai, para serem vasos de honra na Tua casa. O mesmo eu sei que as minhas irmãs desejam para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. Eu pedi para os netos delas, Pai, para os sobrinhos delas, para os filhos delas. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade, Senhor. Restaura essas famílias, nos transforma na família do Salmo 128, em pessoas que andam no seu caminho, que te temem, Pai, pessoas que te agradam. Nós queremos, Senhor, que o Senhor, quando olhar para nós, para nossa casa, para nossa família, o Senhor dê um sorriso. Nós queremos viver para o Teu deleite, Pai. É em nome de Jesus, Pai. Jesus, o Senhor é aquele que salva, cura e liberta. Oh, Jesus, na Tua presença ninguém pode ficar impuro, Jesus. Ninguém pode ficar impuro, Jesus. Então nos purifica, nos lava, nos santifica. Tenha misericórdia. Tira do nosso caminho, varre do nosso caminho com toda violência, com toda maldade, com toda impureza sexual, com toda impertinência, com toda mentira, com todo engano, com toda idolatria. Varre do nosso caminho. Tira, afasta, em nome do Senhor Jesus. Afasta, mas tira de nós também tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é ruim. Não deixe pessoas más, pessoas impuras contaminar as nossas famílias, contaminar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Nossas crianças são nossas preciosidades, Senhor. São eles a geração que vai trazer Jesus, que vai te esperar, Jesus, que vai viver para a Tua glória, Senhor.
que vai viver para te ver retornando, Jesus. Não tem de misericórdia, Jesus. Tem de misericórdia. Santifica os nossos lares, Senhor. Que os nossos lares sejam habitados por pessoas, por adoradores do Senhor. Tira toda a obra de feitiçaria que estiver sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tira, destrona, Senhor. Destrona todos os demônios, Senhor. Tentar se levantar contra nós, tentar se levantar contra os nossos queridos, contra as pessoas que nós conhecemos, contra a nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, Pai, no nosso país. Destrona, Senhor, para que tenhamos paz, para que tenhamos paz. Afasta, Senhor, aniquila todo esse espírito de violência, Senhor, que está gritando pelas ruas. Afasta, Senhor, afasta de nós, afasta de todos que nós conhecemos, de todos aqueles que nós queremos bem. Afasta do nosso país todo esse espírito de destruição, esse espírito de corrupção, esse espírito de miséria, de fome. Afasta. Abençoe esses políticos, Pai, para que eles cuidem de causas importantes, da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, desses que estão expostos à situação de violência. Senhor, age nessa Constituição desse país, age, Senhor, nesses tribunais, para que as leis sejam justas, Senhor, para que cada vez mais tenham leis mais severas, mais justas, Senhor, que vai dar segurança para a população, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desses que estão expostos à situação de rua, desses que moram mal, Pai, que habitam mal, desses que estão perecendo pela fome, que estão perecendo na fila do SUS. Faz a esses políticos, Senhor, desde o mais importante ao menos importante, a justiça que eles merecem. Esses homens e essas mulheres foram escolhidos, Senhor, para fazer justiça, para trabalhar pelo bem do povo, Pai, e não para escravizar o povo, e não para aterrorizar o povo, Pai. Faz a eles e as suas famílias, Pai, a justiça que eles merecem, Pai. Mas varre do nosso país com toda violência, Pai, com toda mentira, com todo engano, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixe esse espírito de destruição destruir a nossa nação, Pai. E que a nossa nação seja sempre uma nação co-irmã da nação de Israel, uma nação que faça bem para a nação de Israel. Guarde a nação de Israel como irias de anjos. Guarda a nação brasileira como irias de anjos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, defenda as nossas fronteiras, Pai. Defenda da guerra, Pai. Do espírito da guerra, do espírito da morte, do espírito da destruição, do espírito que quer destruir as nossas crianças, Pai, ainda no ventre. Guarda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda todo o povo israelita, Pai, todo o povo judeu. Declaro, Pai, como igreja, que todo judeu, Pai, seja salvo. Todo o povo israelita seja salvo. Pai, nós temos urgência que a sua palavra se cumpra, Pai, para que Jesus volte, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe todos aqueles que são intercessores da terra de Israel. Que sejam prósperos todos aqueles que te amam, Jerusalém. Todos aqueles que oram por ti, que sejam prósperos. Então dê prosperidade na nossa casa, nos nossos lares, Pai. Nos defenda, que todo espírito de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, que se levantar contra aqueles que são intercessores de Israel, que caiam por terra em nome do Senhor Jesus, que sejam destronados pelo poder da tua espada, Pai, pelo poder da destra fiel do Senhor, que querubins com espada de fogo nos defenda, Pai. Defenda todos nós que oramos pela nação de Israel, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, nos guarda, nos defenda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que haja prosperidade nos nossos lares, que haja saúde, que toda miséria que tentar se levantar dentro dos nossos lares, na nossa vida, seja destronada, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe todas as pessoas que estão com o nome desse caderno, Pai. Dos empresários, Pai, aqueles que trabalham por conta própria, Pai. Abençoe, Pai, todos os empreendedores, Pai, do maior ao menor, do mais importante, aquele que começou agora, Pai, o seu empreendimento. Prospera, nos torna, Senhor, pessoas prósperas. Todo dia o sacerdote rodava ali, eu vou falar isso todos os dias, Pai. O altar e pedia prosperidade. Então eu estou pedindo prosperidade para a minha vida, para a vida dessas pessoas, Pai. Não sei de onde vai vir, mas o Senhor é poderoso para fazer. Não deixa ninguém aqui passar fome, não deixa ninguém aqui ser endividado, Pai, ser envergonhado, Pai. Não deixa, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, tenha de piedade. Que tenhamos para dar, emprestar e jamais pedir emprestado, Pai. Tenha misericórdia. Tenha piedade, Pai. Nos faz encontrar favor em pessoas que não nos conhecem, em pessoas que não nos conhecem. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, Pai. E nos permita, Senhor, poder pagá-las, Pai.
Nos permita, nos dê sabedoria, Pai, criatividade, inteligência. Permita que aqueles que nos devem possam nos pagar e ainda viver do resto, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prospere até os nossos devedores, Pai, para que eles possam nos pagar. Tenha misericórdia, Pai. Esses empresários que estão com dívidas, que eles possam receber, Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que os devem, Pai, que possam pagá-los em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Deus, e que possamos ser dizimista fiel da Tua casa, ofertantes, Pai, sustentadores de profetas e de missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira toda vergonha da nossa vida, toda derrota, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, Pai, na Europa, na Ásia, na Itália, Pai, prospera a vida delas, Pai. O Senhor é o Deus que dá riquezas, Pai, ao Teu povo. Então dê, Pai, prospere. Tira delas toda vergonha, não deixe elas adoecerem. Abençoe cada vez mais a saúde dessa minha irmã que fez a cirurgia, Pai. Muito obrigada pelas boas notícias que vêm dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que ela possa trabalhar, Pai. Trabalhar bem. Traz para ela bastante clientes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, essa minha irmã que tem que tirar a carta de motorista, que ela consiga tirar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe e prospere, Pai. Traz cada vez mais clientes. Abençoe essa minha irmã que está ali na França, na Escócia, Pai. Tende misericórdia, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, se não for o Senhor, Pai, que seria de nós? Abençoe os estrangeiros que estão aqui no Brasil também, Pai. Não deixe eles serem maltratados, Pai. Aqui representa a terra estranha para eles. Não deixa, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe os nossos pastores, nossos mestres, nossos líderes, Pai. Todos os missionários que estão aqui fora do Brasil, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Não deixe faltar para eles sustento. Não deixe ninguém maltratar os seus profetas, Pai, os seus pastores, Pai. Não deixe, Senhor, nós sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai. Não deixa. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração. E fortalece as nossas mãos para a batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prospera toda a obra das nossas mãos. E todo espírito, Pai, que se levantar para destruir os seus profetas, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque a obra não vai parar, Pai. A obra da Tua igreja não vai parar. Em nome do Senhor Jesus. E que todos os nossos perseguidores possam se tornar colaboradores na pregação do Evangelho, antes que o Salmo 83 se cumpra na vida deles. Antes que a destruição do Salmo 83 se cumpra na vida deles. Pai querido, que toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de feitiçaria contra a nossa vida caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço perdão, Senhor, por toda desordem que trouxemos para a nossa vida. Te peço perdão, Pai querido, por todo pecado. Pecado de maledicência, pecado de impureza, Pai. Pecado, Senhor, de impertinência. Pecado de idolatria, Pai. Todos os pecados que cometemos, Pai. Mas nos lava, nos cura, Pai. Nos santifica, nos dê saúde, Pai. Saúde para te servir. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nos lava, Pai, e nos consagra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os nossos pastores que são consagrados, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai. Dê para eles saúde, Pai. Saúde para te servir. Quantos estão doentes, Pai? Porque desprezaram a consagração. Tenha misericórdia, Pai. Quantos de nós estamos doentes porque desprezamos a consagração de outros pastores, Pai? Tenha misericórdia, Pai. Tenha de piedade em nome do Senhor Jesus. Nos lava, nos cura, nos santifica, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos perdoe por todo pecado de arrogância, Pai. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos coloca, Senhor, prontos para te servir. Porque, na verdade, Senhor, todos nós temos o Teu Espírito Santo, Pai. Estamos, Pai, prontos para te servir. Então nos lava, nos purifica, nos santifica, Jesus. Nos torna humildes como o Senhor é, Jesus. Nos torna humildes, mansos, Senhor. Que sempre aceitamos a vontade do Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. Nos defenda, Senhor, para que o Senhor possa nos defender como a menina dos Teus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Santifica toda a nossa casa, Pai. Que sejamos puros como uma criança, Pai. Puros.
em nome do Senhor Jesus. Sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de maledicência. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço, Pai, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. E chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você possa colaborar com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você. Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like. Agora nós vamos daqui a pouco entrar para o nosso merecido descanso, porque quando nós descansamos no sábado, nós estamos dizendo para o Senhor que nós reconhecemos que tudo aqui pertence a Ele, que nós só estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Vou deixar aí para você a indicação de 2 livros que o Senhor me deu a graça de poder escrever. Um deles é a Lei da Obediência da Separação, que fala sobre santificação, e o outro é Masquios, que é um livro de poema. A Obediência à Lei da Separação é um bate-papo sobre santificação. Ali nós vamos conversando e você vai entender sobre todas as coisas. É o livro que colocou a minha vida em ordem com o Senhor. Amém? É um livro que me ajudou a crescer, a ter maturidade cristã, em nome do Senhor Jesus, para a glória dele. É para a glória dele, não é para minha não, tá? Não é para minha soberba não, é para a glória do Senhor. Eu espero que ele te ajude bastante, em nome do Senhor Jesus. Se você pode adquirir, adquira, minha irmã. Mas se você não pode, acompanhe ali no Instagram, que eu estou sempre colocando um trecho do livro ali, para você ler gratuitamente, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você, e voltaremos no domingo com a oração em nome do Senhor Jesus. E no domingo, na segunda, se o Senhor permitir, estarei aqui para mais um estudo, continuando o estudo em nome do Senhor Jesus. Depois você coloca aí se você está gostando do estudo, se você está sendo abençoada em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê graça, porque eu estou sendo muito abençoada, tá, minha irmã? Quando eu preparo esses estudos, eu estou recordando tudo aquilo que eu já estudei lá atrás, porque eu fiz teologia judaica messiânica em 2004 e agora o Senhor está me dando a oportunidade de colocar em prática. Então, assim, eu estou recordando tudo, ó. Estou recordando, vou para os livros, volto e retorno. Então, assim, eu estou sendo muito abençoada. Ontem eu estava conversando com a minha amiga Maristela Miranda, que ela também é uma das assessoras desse ministério. Ela sempre coloca aí o Salmo 128 na página. E ela falou que quanto que ela está sendo abençoada. Eu falei, minha irmã, abençoada estou sendo eu, minha irmã. Porque eu estou recordando tudo e como está sendo bênção em nome de Jesus. E se você está sendo abençoada, minha irmã, coloca aí para mim. Tá? Que isso só me faz feliz, só me faz agradecer mais ainda ao Senhor, tá bom? Um beijo, só me faz entender o quanto que eu tô no caminho certo, embora o diabo tenha se levantado tanto, irmão, só Jesus, tá? Ore por mim, enquanto eu oro por você, em nome do Senhor Jesus, e assim nós vamos, ore pelas intercessoras também, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.